Ele não, porque ele é a favor da ditadura militar, que foram os piores anos na história recente do Brasil. Eu era criança durante a ditadura militar e eu vi os pais de amigos meus serem levados de suas casas, presos, torturados e, em alguns casos, assassinados só por causa de suas ideias, das suas opiniões. Ele não, porque ele é a favor da violência, ele é a favor do porte de arma para o cidadão comum. Ele acha que os problemas do Brasil só se resolvem com guerra civil, sem se importar com milhares de inocentes que morreriam numa guerra civil. Ele não, porque ele é homofóbico. Ele não, porque não respeita os gays, não respeita o índio brasileiro, não respeita o negro brasileiro, é racista e, sobretudo, não respeita as mulheres brasileiras. Porque não participar significa, eu acho, hoje em dia, que você tem todo o direito, mas significa concordar, significa consentir. Quem cala, consente. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, o nível de desumanidade que a gente está vendo nessa CPI da pandemia, da Covid, em toda a condução, antes da CPI, toda a condução que foi feita, o combate a essa pandemia no Brasil, o não combate à pandemia no Brasil, é de uma falta de humanidade, de uma falta de empatia e de responsabilidade assustadora, né? Então, não tem como você hoje não ter uma participação política, porque se você não tiver, você está concordando. Eu acho que a cultura, ela provoca o pensamento crítico, né? Ela provoca o questionamento, né? Eu acho que é o papel do artista, né? Ai, governo, sou contra, né? Então, eu acho que o papel do artista não é o elogio, o passar o pano, enfim, abrir o tapete. O papel do artista é apontar, é mostrar, né, como é que as coisas são, o que está por trás das coisas, inclusive. Então, é esse o papel da arte, é questionar. Então, é por isso que é mostrar a verdade, né, sobretudo mostrar a verdade. Então, e a arte ela existe com liberdade. Ela propõe sempre a liberdade e ela propõe sempre o amor. Então, eu acho que para esse governo é muito assustador a cultura e a classe artística, porque é a liberdade, é a pregação do amor e não do ódio, e é o questionamento e o pensamento crítico. É contra o Ministério da Cultura, é contra os artistas, é contra a liberdade, é a favor da censura. Enfim, todo o pensamento humanista, né, a arte ela está sempre de mão dada com o pensamento humanista. Então, quando você tem um governo autoritário, fascista, que é a favor da censura e da ditadura e acha que é melhor comprar arma do que comprar livro, é surpreendente que um artista concorde com isso, né? O Bolsonaro vai ser preso, está com 70 anos. No mínimo, ele pega 10 a 12 e vai morrer na cadeia. O que quer que ele pegue agora, meu amigo, eu considero que é só o começo. Ainda tem os crimes de pandemia, a gente não pode esquecer. A verdade é que, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, por tudo que ele já disse, por tudo que ele já fez, por tudo que ele não fez, eu acho absolutamente legítimo que o caminho natural dele seja a cadeia. Acho que urgente é a palavra. Urgente é a palavra. A gente precisa ser capaz de responsabilizar essa gente. Eu sinto que o que esse sujeito semeou ao longo desses anos está bastante vivo. Eu acho que o fascista, ele está contido na ideia fascista, mas eu acho que é uma coisa mais simplória, armada e articulada por uma gente tacanha, que vai ser esmagada pela história, né? Eu acho que é só uma amostragem de um corpo muito mais amplo, autoritário, fascista. Né? O Bolsonaro é um nada. Né? O Bolsonaro é quase inexplicável como esse sujeito acende da forma como acendeu. Um sujeito despreparado para isso. Né? O Caiado, você citou o Caiado é um político. Né? O Caiado é um cara do jogo. O Caiado é um cara que também cumpre ali esse papel, né, de posicionamento à direita e tudo, mas ele tem uma articulação política que faz mais parte do lado. Por não ser tão estúpido, por não ser tão imbecil, ou pelo menos não tão estúpido. Eu acho que ele é um sujeito mais perigoso, sim, a gente tem que estar atento. A direita ainda tem o melhor uso dessa ferramenta de comunicação que é a internet, eu acho que essa é uma questão importante. A direita do debate, a direita do campo democrático, a direita razoável, a direita que ainda não é desprezível, eu acho que essa direita derreteu no Brasil. E agora, o fim, a extinção do PSDB, eu acho que é um sintoma claro de um cenário de anteparo de diálogo democrático que parece que a gente perdeu. E a gente está tendo que trocar com algo que está para além da linha civilizatória.
Então, eu acho que, eu não sei, às vezes eu tenho que. Faz sentido, porque eu fico, com a sua pergunta, eu fico tentando, cara, será que é só a ferramenta? Mas aí eu fico vendo o tipo de gente com a qual a gente está sendo obrigado e levado a debater, né? É que com o derretimento da direita democrática, as pessoas que sobraram se bandearam para lá. Assim, essa direita fagocitou, essa extrema direita no Brasil, parece que fagocitou uma direita razoável democrática, né? A Soraya, o próprio Alckmin, a Simone, né? Essa turma percebeu ainda na eleição qual era o movimento digno a ser feito, né? Infelizmente, o Ciro Gomes não teve a mesma consciência e cometeu erros imperdoáveis, né? De avaliação e planejamento estratégico. Nós temos que nos perguntar o que se passa, que o povo brasileiro morbidamente deseja o seu próprio sofrimento. Existe um sadismo aí, existe uma... Eu acho que é um problema da filosofia do monoteísmo, entendeu? Que leva... o parlamento é a âncora verdadeira da democracia. Se o parlamento é desonesto, mesmo uma pessoa honesta no executivo fica refém dele. A gente está cansado de ver isso acontecer. E você se define hoje como um cara de extrema esquerda. Muita gente se arrepia. Extrema esquerda, então o que é? Ele é um guerrilheiro? É um radical? O que é extrema esquerda? Você sempre foi de esquerda para depois virar extrema esquerda? Conta essa história pra gente. Não, eu sou de extrema esquerda porque houve um ataque tão covarde às ideias de esquerda que a gente, então eu vou lá para o meu extremo. Se vocês estão achando que a minha razoabilidade não é suficiente, eu vou lá para o meu extremo. Eu diria que a extrema esquerda é defender o equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Ser de esquerda, no fundo, é considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. O saber, por exemplo. Quem é que descobriu toda essa matemática que a gente aprende na escola? A história. Quantos historiadores trabalharam para a gente hoje ter livros de história? A literatura. A quem pertence esse saber? A quem pode pagar por ele? Não. Esse é um saber que pertence à totalidade da humanidade. Então me parece óbvio que ele tem que ser oferecido e garantido à totalidade da humanidade. Não pode uma pessoa nascer rica, como me aconteceu, e aí eu ter a oportunidade de estudar, e o garoto que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo lugar, mas numa família que é herdeira da escravidão brasileira. Porque é preto, né? E no caso do Brasil há essa tristíssima concomitância, né, da cor da pele das pessoas, está ligada à pobreza majoritariamente, e aí ele não tem direito ao saber da escola particular. Então, de uma certa maneira, haver escola particular é uma ofensa à justiça do conhecimento. Ou bem não há escola particular, ou as escolas públicas são variadas e a gente tem, sei lá, um vale que o governo nos dá, mas pagar pelo ensino, quem tem direito a ficar vivo? Quem pode pagar pelo hospital? Essas coisas... Plano de saúde, né? Plano de saúde, seja o que for. Obviamente todo mundo tem direito a ficar vivo, todo mundo tem direito ao conhecimento. Agora, eu quero, sei lá, voar de asa delta. Problema teu, trabalho e compra uma asa delta. Nem todo mundo tem o direito a voar de asa delta. Agora, todo mundo tem direito a uma escola, todo mundo tem direito a uma rua para andar, né, a um hospital para ir, a um teto para morar. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Então, ser de esquerda, na minha opinião, é lutar pelo equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Enquanto que ser de direita ou ser de extrema direita é ser um assassino. Mas ser de direita, ser de centro, é achar que o bem comum não tem valor, que nada é comum, que tudo é uma questão apenas particular da pessoa conseguir por ela mesma. Como é que uma criança consegue por ela mesma uma boa escola? Nós temos que dar para ela. E o preço disso qual é? É pagar impostos justamente e que esses impostos sejam administrados honestamente. O fato dos impostos não serem administrados honestamente não pode desmerecer o fato de que temos que pagar impostos para que existam bens públicos. Mas você é de uma família de alguma posse? Uma família rica. Rica. E por que você foi? Como é que você virou um cara de esquerda? Meu e agora pai, minha mãe, meu avô, todo mundo na minha família era de esquerda. Eram contra Salazar? Porque não, era absolutamente... Eram democratas, mas eram pessoas razoáveis. Na minha família eu fui educado de uma maneira, eu acredito, bastante razoável. Não havia dogmatismos, não havia absolutismo, não havia negacionismos. Quer dizer, as revoluções africanas, por exemplo, que libertaram... As colônias.
Aquelas colônias que fabricaram esses países com fronteiras meio absurdas. Quantas dessas revoluções não fracassaram porque ditadores, agora eles exploram o próprio povo deles, que antes era explorado pelo colonizador. Então esse tipo de evidência, na minha casa, onde eu fui educado, ela nunca foi negada. Porque isso tem muito a ver com Paulo Freire, né? Da pedagogia do oprimido. Sim, esse é um pensador fundamental, né? Pois é, o oprimido carrega em si o gene do opressor. E se ele consegue ascender na escala social, provavelmente ele vai administrar os outros como ele viu, porque ele aprendeu isso. Ele vai se tornar opressor. Né? Sem botar o dedo na cara de ninguém, mas a pessoa que sai da pobreza, a pedagogia do oprimido, eu li aquilo tudo. Quando você sai da pobreza e você ascende para o mundo da riqueza, você ascende para o mundo que produz pobreza. Claro. É muito complicado, não estou julgando as pessoas, pelo amor de Deus. Agora, é muito complicado você ascender para o mundo que produz o que ontem era a tua vida. Como não usufruir desse mundo sem ser conivente com a injustiça que ele produz? É muito complicado. Agora, é complicado também para mim. É complicado para você, é complicado para qualquer pessoa que consegue botar a cabeça um pouco acima da linha da pobreza. Como eu agora não produzirei pobreza, a pobreza da qual eu consegui escapar. Então, de fato, mais uma vez, o bem comum. O que nos enriquecerá será a melhoria, na minha opinião, do bem comum. E o bem comum, quem administra ele é o Estado. Então temos que recuperar um Estado brasileiro que seja, de fato, um Estado voltado para o bem comum e não como é hoje, voltado para o bem da aristocracia política, que a classe política hoje em dia está infestada de um sem número de pessoas que não tem nenhum interesse no bem comum e que aquilo é para eles uma escada social. O sujeito entra ali, que tem de gente que agora quer ser vereador, só olha na cara da pessoa. Do Chico Anísio? Agora me dá bem. Tem uma grande época da televisão em que o Chico Anísio teve a liberdade de fazer esse personagem. Quem hoje tem na TV aberta? Duvido. Pois é, você falou importante para esse fundamental, primeiro bem para ser distribuído, é da educação mesmo, né? Aqui se chama ICL, Instituto Conhecimento Liberta, inspirado num lema do José Martí, o libertador de Cuba. Claro. Solo el conocimiento liberta. Só o conhecimento liberta. Tem uma letra de um rap de um personagem que diz: eu sou o que eu sei, eu não sei o que eu sou. Sou a sobra da sombra do que sobrou da poça de sangue do filho do meu avô. Quer dizer, se você mata o pai, aquela pessoa lá que tem 5, 6, 7, 8 anos, que vê o pai desaparecer, dificilmente conseguirá construir uma estrutura psicológica isenta dessa mágoa, desse ressentimento. E o próprio conhecimento que ela deveria adquirir se torna um conhecimento muito distante do que faria ela feliz. Então, eu diria que interromper imediatamente a violência policial que mata as pessoas no Brasil é até anterior à educação. Até para que uma criança tenha paz de espírito de aprender, o pai e a mãe dela não podem estar debaixo da violência policial que é diária, que é constante. Nós temos uma polícia extremamente antiga, uma polícia preparada para um outro mundo, uma polícia que não tem nenhuma compreensão da função dela, que é uma polícia manipulada pelos líderes políticos para manter a população eternamente com medo. Eu estou falando isso porque a questão da violência policial, ela é para mim hoje, sempre, mas hoje de uma maneira muito urgente, fundamental para que a criança que está lá tenha paz de espírito, cara. Eu não sei, Chico, eu não vivi isso. Eu não tenho a menor ideia do que é você andar na rua e ter medo de morrer todo dia da sua vida.